Seja de qual área da saúde você for, você já deve ter percebido que mudança comportamental é algo muito importante para os nossos pacientes. Em muitos dos casos que você atende no consultório, provavelmente você já deve ter reconhecido que mudar certos hábitos de vida pode ser algo muito relevante no tratamento de determinadas pessoas. Agora, mudar hábitos de vida não é algo fácil. Pensa na vida, na sua vida. Em quantos momentos você desejava mudar algum comportamento e você teve certa dificuldade? E também para profissionais que não tiveram uma formação específica em relação à mudança de comportamento, pode ser um tanto difícil fazer essa conversa com os pacientes. Nem todos os pacientes vão estar fazendo psicoterapia para que o psicólogo aborde esse assunto. Então, como profissionais das mais diversas profissões, podem abordar mudança comportamental como uma estratégia de tratamento. Eu separei 4 estratégias bem simples. Essas estratégias são baseadas na entrevista motivacional, que é basicamente uma técnica para se conversar sobre mudança comportamental. E aí, eu gosto dessa estratégia aqui, que ela é baseada em 4 princípios bem básicos, 4 ferramentas. Eu vou compartilhar com vocês hoje essas 4 ferramentas. Cada ferramenta começa com uma letra. Aqui está em inglês, que é o original, OARS. É legal que OARS significa remo, né? Remos. Então, tem a ver com essa coisa de se movimentar, né? De gerar movimento. O remo gera movimento na canoa. E, em português, a sigla fica PAR. Cada letra vai representar uma atitude diferente, uma ferramenta diferente para a gente usar. Sabe qual é a primeira ferramenta? Open Questions, ou perguntas abertas. É importante a gente saber fazer bom uso das perguntas abertas. O que são perguntas abertas? São perguntas que convidam à reflexão. Se você faz uma pergunta fechada, provavelmente ela vai ser respondida com sim ou não, com uma data, com uma palavra, né? Então, você está deprimido? Sim ou não, né? Em que ano começou sua dor? Quantos anos você tem? Qual é a sua altura? Em que bairro você mora? São perguntas que têm uma resposta fechada. Agora, quando você fala, por exemplo, ao invés de em que bairro você mora, onde você mora, a pergunta é um pouco mais aberta, né? E ao invés de você falar em que ano a sua dor começou, você pergunta quando começou. É um pouco mais aberta. Mas a gente pode abrir mais ainda, né? Como você está se sentindo em relação à sua dor, por exemplo? Como você se sente? Essa é uma pergunta bem mais aberta, porque a pessoa vai escolher a maneira de te responder. Ao invés de você falar, você fica triste por ter dor? Você fala, como você se sente? Aí a pergunta já abre para a pessoa falar, eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico com medo, eu fico ansioso. A pessoa vai escolher a maneira de responder, e essa escolha já vai falar muito sobre a experiência daquela pessoa. Então, quanto mais a gente consegue fazer um bom uso dessas perguntas que geram reflexões, melhor para a gente promover mudança. Aqui a gente está olhando para o contexto, às vezes a gente está olhando para a história de vida dessa pessoa. Isso vai ajudar muito a gente a entender qual caminho seguir em relação à mudança comportamental. A segunda ferramenta que a gente vai usar é afirmar. Aqui a tradução não é tão boa, né? A palavra em inglês é affirm. E o que é affirm? É você reconhecer e falar com o seu paciente a respeito das coisas que o seu paciente já faz, que são valiosas, que são importantes, que são fundamentais para o tratamento, para a saúde dessa pessoa. Porque se a gente for conversar com a pessoa, a gente vai ver que algumas coisas ela faz errado, faz meio mal, e outras coisas ela faz bem, e outras coisas ela vai fazer de maneira apropriada para ter uma boa saúde. Apropriado ou não apropriado é um conceito muito relativo, né? Mas vamos supor que ela está cuidando bem da alimentação. Vamos supor que ela está se disciplinando, que ela está mudando a vida nesse sentido. É importante a gente reconhecer isso,
Uma outra palavra que a gente poderia usar para cá seria reforçar, né? Reforçar positivamente. O que a gente considera positivo naquele paciente, a gente reforçar isso. Por exemplo, imagina que ele tem muita dor e conseguiu chegar no consultório, né, para passar com você e tal, e você reconhecer isso. Olha, com essa dor que você tá, você chegou até aqui, isso mostra que você se superou nesse sentido, isso é importante, né? E a gente poder reforçar e validar isso que já é positivo naquela pessoa. Não é querer agradar, não é elogiar o paciente, mas reconhecer as coisas que são positivas e valiosas naquela experiência de vida. O R, a nossa terceira ferramenta, é refletir. Aqui vale uma explicação a respeito dessa tradução. É refletir no sentido de um espelho mesmo, que o espelho reflete. Como assim? A pessoa vai falar algumas coisas durante o seu encontro clínico, né? E você vai ouvir. E ouvir não é um estado passivo, a gente pode ouvir ativamente. Um exemplo de escuta ativa é essa reflexão, que o paciente vai te trazer algumas informações e você devolve para aquela pessoa o que você está ouvindo. Então a pessoa vai falar, eu estou me sentindo desse jeito, eu vivi tais experiências e tal. Às vezes você pode falar exatamente a palavra que a pessoa usou. Eu gosto muito de pegar algumas palavras-chave e devolver para o paciente. Então às vezes está falando um monte de coisa, falou, eu fiquei desesperado. Eu falo, desesperado, eu devolvo aquela palavra que foi usada, e isso quer dizer muitas vezes, essa palavra aqui é importante, eu quero saber mais sobre isso. Então, ao invés de falar aquele clássico, fale mais sobre isso, a gente pode usar uma palavra específica e repetir para o paciente, para ele entender, para ele identificar, inclusive, né? E o seu paciente vai ouvir, o que é esse desesperado, a que eu estou me referindo? Aí o paciente vai refletir no sentido de ele fazer uma reflexão e te explicar melhor o que é. Outro exemplo de reflexão é você ouvir do seu paciente e devolver de uma outra maneira. Eu costumo comparar essa segunda reflexão com o processo de respiração. A gente inspira, aí a gente processa o ar que está chegando aqui, e a gente, quando expira o ar, já é um ar diferente do que entrou, certo? Já é um ar que é um pouco a gente, né? Então, às vezes, quando a gente reflete, é nesse sentido, a gente ouve, a gente processa, e quando a gente devolve do nosso jeito, com as nossas palavras. E esse processo já é uma elaboração do que o paciente está te falando, né? Então, reflexão é basicamente você espelhar. Às vezes espelhar exatamente o que o paciente disse e às vezes espelhar do seu jeito, como se fosse um espelho que transforma um pouco, sabe? Pega uma cor e transforma em uma outra cor e tal, mas transformar não para tirar da realidade, mas para trazer um pouco da sua visão a respeito daquilo, né? E o último aspecto é o S, que é summarize, que é traduzido como resumir. Se a gente conversa com uma pessoa, imagina, a minha sessão tem 50 minutos. Ao longo de 50 minutos, muitas coisas são ditas. Em alguns momentos, é importante a gente dar uma resumida no que foi dito até ali. Eu gosto muito de fazer isso em momentos de fechamento, principalmente na primeira sessão com um paciente e tal, de dar uma resumida no que foi dito ali. Isso me ajuda a processar as coisas que foram ditas. Também ajuda um pouco no sentido do paciente poder dizer, né? Concordo com isso. Não, isso aqui você não entendeu direito. E vai ser um momento de fazer alguns arranjos e algumas correções que de repente precisam ser feitas, né? A gente não compreende tudo perfeitamente. A gente vai compreendendo ao longo do tempo. Então, o fato da gente compartilhar com o nosso paciente um resumo do que foi dito pode ser muito valioso. E às vezes o seu paciente também poder fazer um resumo do que foi dito também pode ser algo bastante efetivo. Eu sei que não é todo profissional de saúde que vai ter tempo de fazer isso com muita profundidade. Mesmo que o seu tempo de consulta ou de sessão seja
escasso. E primeiro eu desejo que você consiga aumentar os seus tempos de sessão e consulta, porque tem certas coisas, certos tipos de conversa que precisam de tempo. Mas, enquanto você não tem mais tempo para ficar com o seu paciente e trabalhar com profundidade isso, que você pelo menos consiga desenvolver maneiras resumidas. Às vezes, por exemplo, o exemplo que eu dei de reflexão, às vezes é repetir uma palavra do que foi dito. Você não precisa de grandes elaborações. Às vezes, uma pergunta aberta-chave que você possa fazer para o seu paciente elaborar um pouco melhor. Às vezes, você identificar um comportamento que é muito importante, né? Por exemplo, em relação à alimentação, imagina que ele está cuidando da alimentação, você falar uma frase que pontue, olha que bom que você está cuidando melhor da sua alimentação. Então, de repente, você consegue fazer alguma concisão, assim, né? De maneira mais contida, mesmo que em pouco tempo de consulta e de sessão, que você consiga entender esses processos aqui e conseguir fazer bom uso deles. Se você tem mais tempo de sessão e de consulta, aproveitem essas estratégias com mais liberdade para que o seu paciente reflita sobre a própria vida, faça reflexões importantes, elabore melhor o que está acontecendo na vida e chegue a ideia de que mudar o comportamento pode ser relevante para a saúde deles. Isso é melhor do que você já deixar pronto e falar, olha, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber. Se você vai usando essas estratégias, você vai chegando junto com o seu paciente na direção de uma mudança para que a vida dessa pessoa seja melhor. Na próxima semana a gente volta com mais vídeos sobre psicologia, comunicação, saúde e tudo mais. Abraço.